A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Semana Política com Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno Carvalho, deputados na Assembleia da República, eleitos pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Setúbal. O programa vai para o ar às segundas-feiras às 5 da tarde e tem repetição às terças às 3 da tarde, além de estar disponível também depois em podcast. Hoje temos 3 temas em agenda. O Ministro da Cultura fez declarações sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, que indignaram alguns. Pedro Nuno Santos, antigo ministro ou ex-ministro, regressou ao Parlamento com uma entrada mediática, quase triunfal, e os Estados Unidos da América anunciaram o envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia. Portugal não concorda com esta medida. Eu cumprimento os 3, Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno Carvalho. Boa tarde a todos. Começo por Bruno Dias, que está precisamente na Comissão Parlamentar de Inquérito e por essa razão nem sabe se conseguirá estar connosco até ao final do programa. Bruno Dias, começando por si, por este primeiro tema das declarações do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, o Bruno está entre aqueles que não acharam corretas estas declarações do Ministro da Cultura? Eu acho que, se calhar, começo por cumprimentar a todos. Boa tarde ao Francisco Alves Rito e ao André Pinotes Batista e Nuno Carvalho, e um abraço a todos aqueles que nos estão a acompanhar e a ouvir. Eu, relativamente a esse caso, ou essa anedota no sentido de pequena história, não é? Aquela tradução mais literal do significado da anedota, porque no meio de tudo isto que está a acontecer na Comissão de Inquérito e no TAP, que é aqui de facto o tema central para alguns de nós, para mim seguramente e para o meu partido, será sem dúvida. No meio disto aparecerem estas histórias, de facto dá para a gente se ir entretendo. Se calhar dá vontade de dizer que podem tirar o homem do comentário político, mas não tiram o comentário político do homem, e lá o comentador continua a ser. Parece que é Ministro da Cultura nas horas vagas. Vamos lá ver o que é que ele tem para nos mostrar no trabalho que está a fazer na área da cultura. Parece que não é brilhante. De qualquer das formas, tenho também uma ideia, sem dúvidas nenhumas, que de certeza absoluta que ele não estava a pensar no PCP quando fez aqueles comentários de procuradores de filmes americanos de série B, etc, etc. Houve situações lamentáveis na Comissão de Inquérito. Entretanto, houve coisas muitíssimo importantes que foram descobertas e apuradas na Comissão de Inquérito, e eu admito que seja talvez por isso que alguns responsáveis políticos e alguns poderes, digamos assim, políticos, económicos, mediáticos, estejam tão apostados em que, no fundo, que nós falemos uns dos outros e façamos comentários aos comentários e que nos comentemos uns aos outros, em vez de evidenciar aquilo que verdadeiramente importante e até grave tem vindo a revelar-se na Comissão de Inquérito. Enquanto nós estamos a fazer esta emissão, no primeiro dia, depois haverá mais oportunidades para ouvir este debate e esta emissão, mas estamos aqui hoje, segunda-feira à tarde, estamos no fim do prazo para a entrega das propostas de alteração. Alguns partidos já disseram que não vão ter esse trabalho, pronto, não preocupação, que sorte que têm, mas por nós, por parte do PCP, não deixamos os nossos créditos por mãos alheias, e por isso apresentamos propostas de alteração substanciais que traduzem e dão consequência a um trabalho sério e rigoroso que procuramos desenvolver. Também por isso, como o Francisco Alves Rito dizia há pouco, não será possível eu estar aqui na vossa companhia até ao final da nossa emissão, precisamente porque vamos, dentro de momentos, fazer a entrega das propostas de alteração ao relatório, porque este relatório, tal como os
próprios trabalhos da Comissão de Inquérito deve servir para o apuramento e a análise de uma forma conclusiva, de uma forma consequente, daquilo que foi possível descobrir com a Comissão de Inquérito, em vez de propriamente estarmos aqui a entreter, a fazer comentário uns aos outros. Este programa, este nosso programa precisamente serve para nós comentarmos, analisarmos, fazermos a avaliação das coisas. Pronto, cada um tem direito à sua opinião. Eu diria que há aqueles de nós que estão mais preocupados em fazer o seu trabalho e que o trabalho seja feito de uma forma séria, rigorosa, consequente e pronto, e para isso contou connosco. André Pinotes Batista, da parte do Partido Socialista, a começar pelo responsável pela Comissão de Inquérito, houve quem censurasse estas declarações de Pedro Adão e Silva, e no seu caso, como é que as avalia? Antes de mais, cumprimentar o Bruno Dias e desejar-lhe bom trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito. Já tive a oportunidade de explicar numa outra edição, penso que o Bruno não estava nesse debate, o porquê de eu ter recusado integrar esta comissão. Queria cumprimentar também o Nuno Carvalho e também o Francisco e muito particularmente um para os ouvintes. Este tema é um tema delicado para mim, na medida em que sou deputado e integro um grupo parlamentar. E nós, ao longo de anos, é a minha terceira legislatura, vamos desenvolvendo relações de afinidade com as pessoas. São grupos parlamentares grandes, com muitos momentos de intensidade, por António Lacerda Machado, António Lacerda Salles, aliás, já iremos a Lacerda Machado, uma grande amizade pessoal e uma grande consideração. E também por Isabel Moreira e por Alexandra Leitão. São pessoas que eu estimo pessoal e politicamente, e não é simpático quando nós estamos em desacordo com os membros da nossa bancada, mas isso é uma das grandes riquezas do Partido Socialista, é a nossa pluralidade. E eu diria sobre esta questão que, ao contrário do que se tem feito, do que se tem aduzido, a opinião expressa por Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, que é também Ministro, e portanto é também político e é também alguém que faz parte da coordenação política do governo, não é apenas um comentador, é uma opinião que na minha modesta também opinião defende mais a democracia do que a enfraquece. E eu diria o seguinte, que soará uma grande arrogância é o que eu vou dizer, mas não é. Talvez alguns membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e alguns ministros mesmo e alguns líderes da oposição, se ouvissem o nosso programa, tinham ouvido coisas que o Bruno Dias disse, que eu disse, o Nuno Carvalho menos, mas também lhe faço justiça de ter aflorado ligeiramente o assunto, a forma como a Comissão Parlamentar de Inquérito nasceu, como é que o objeto dela foi definido, a proposta do PCP que foi recusada, quando se deu o episódio João Galamba, Ministério das Infraestruturas, a degeneração absoluta daquilo que era o propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito. E uma coisa que me deixa muito perplexo, que foi a razão pela qual eu recusei integrar a comissão, a meio, para ser claro, não foi logo no início, e que tem um elogio ao PCP e um elogio ao PS. Acompanhei todas as audições, porque na Comissão de Economia eu tenho as matérias da TAP e do aeroporto, a meu cargo tinha essa obrigação. E eu lembro-me, na primeira audição mediática, uma das reações que houve foi que o PCP não tinha feito perguntas incómodas. E eu, por acaso, achei que o PCP perguntas extremamente incómodas. Acho que o Bruno Dias fez mesmo perguntas chatas. O Bruno não está mal, que é esse, sobre a privatização, sobre o futuro da empresa, sobre aquelas coisas que nós dizíamos aqui, que se deviam falar e que não se falavam. Eu não quis emprestar o meu humilde, dizer, não me quero pôr aqui em bicos de pés para parecer que sou maior do que o que sou, não tem nada a ver com isso, mas eu não quis emprestar o meu mandato para uma coisa que em determinada altura estava a contribuir para degradar as instituições, e que eu disse que no futuro o PSD, a Iniciativa Liberal do Chega e acrescento o Bloco de Esquerda em particular, se hão de arrepender de terem chacinado uma comissão parlamentar de inquérito que surgiu com fundamento para ter surgido, a história da indenização da TAP e apurar outras coisas, um conjunto de coisas, algumas que estão na justiça. E às tantas há um episódio grotesco, e tal como numa autoestrada toda a gente para
quando há um acidente e faz-se fila do outro lado da autoestrada, que é os que param para ver o grotesco, para ver o sangue, para ver o acidente, de repente a Comissão Parlamentar de Inquérito estropiou-se naqueles malfadados e inacreditáveis acontecimentos, com culpas de todos, com culpas de quem os proporcionou, de quem os permitiu e de quem os explorou e empolou. E, portanto, parecendo paradoxal, eu acho que Pedro Adão e Silva teve apenas um pecadinho, que foi uma metáfora infeliz, em que o Bruno Dias dizia: penso que não era para os deputados do PCP que ele estava a falar, e eu digo, não era mesmo para os deputados do PCP que ele estava a falar, e também não era para os deputados do PS. E essa metáfora infeliz gerou a ideia de que Pedro Adão e Silva estava a criticar os deputados todos, com aquela expressão infeliz dos procuradores do cinema americano de série B da década de 80. Mas eu vi-os lá. Não eram todos, mas eu vi-os lá. E vi-os a serem laudados no início. Eu vou-me pegar por Marcos Mendes, para não falar de jornalistas, por respeito. Vou falar só de Marcos Mendes. Começou por elogiar muito a postura de Paulo Rios de Oliveira, que é um deputado muito combativo do PSD, que quer ser líder parlamentar do PSD. Lembro-me de elogiarem muito, e depois eu vi quando aquilo se transformou num procurador de cinema americano de série B da década de 80. E, portanto, o ministro foca uma coisa que aconteceu. O Bruno Dias foi testemunha de uma série de episódios que foram mesmo assim. Acha-se normal que um deputado investido de poderes para judiciais pergunta: o seu telefone tocou, quem é que lhe mandou mensagem agora? Ou acha-se normal a entrega de telefones sem que se saiba que se deve receber ou não se deve receber? E, portanto, sintetizando, para não deixar de passar a imagem que é mais importante, ao contrário da CPI das rendas excessivas da EDP, ao contrário das CPIs iniciais de Camarato, já não digo as outras, as iniciais, aquelas do tempo em que eu ainda não era nascido, ao contrário das CPIs que foram avaliar as reconstruções de Pedrógão, ao contrário das CPIs das parcerias público-privadas, ou do BES, ou da Caixa 1, ou da Caixa 2, esta CPI perdeu-se pelo caminho. Não quer dizer que não houvesse razões para a constituir. Foi por isso, aliás, que o PS a viabilizou. Mas às vezes o PS e o PCP estavam sozinhos a tentar falar sobre o objeto da comissão. E até tivemos uma desavença PS e PCP sobre o tempo, a fita de tempo que era para ser abordada, mas houve fases em que era surreal. O PS e o PCP eram acusados de não terem uma participação numa comissão porque estavam a cumprir o seu objeto. Eu não estou a fazer isto por truque retórico de simpatia de estar no debate aqui com uma pessoa do PCP. Isto é factual, o que eu estou a dizer, e gostava de ser desmentido por alguém, porque quem viu a postura, por exemplo, do Bloco de Esquerda naquela Comissão Parlamentar de Inquérito percebe o que é que eu falo das inquirições. E depois, sobre o Ministro, e para finalizar, há uma reação do Presidente da Comissão e de um conjunto de colegas meus que viram ali uma intromissão e uma desconsideração. Eu quero ser muito claro, eu não vi. Eu senti-me, isto é estranho, é paradoxal, mas eu senti que Pedro Adão e Silva, como comentador, para-comentador, Ministro da Cultura, cidadão, não sei qual era a condição em que estava a falar, diagnosticou com correção aquilo que foi o desvirtuar de uma comissão parlamentar de inquérito, que passou a ser um repositório em tempo real de coisas que não têm interesse nenhum. E fê-lo com coragem. Eu gosto de pessoas assim, mas isso é um defeito meu. Admito que dê asa a polémicas, admito que dê asa a outras interpretações. A minha é, no caso, desconfortável porque estou em desacordo com uma vasta maioria da minha bancada e da direção da minha bancada, é que Pedro Adão e Silva tem razão e foi pena alguns deputados não ouvirem o nosso programa. Nuno Carvalho, e a sua opinião também sobre este caso? Bem, agora sim já estamos a ouvi-lo, havia aqui um corte. Não houve um corte, sim. Queria começar por cumprimentar o Francisco Rui, os meus colegas de painel e os ouvintes. Eu ouvi aqui com atenção a opinião do Bruno Dias e do André Pinotes Batista. E ouvi com atenção a opinião do Sr. Ministro. Vamos lá ver uma coisa. O Sr. Ministro tem direito à sua opinião. É evidente. Parece-me que ele falou mais na perspectiva de um ministro político e com importância política do que um ministro da Cultura. E também tem direito a fazê-lo, porque, como disse o André Pinotes Batista, ele pertence a um núcleo do grupo de coordenação política do governo. Portanto, ele é um ministro da Cultura. Não é o típico ministro da Cultura,
porque tem um perfil político muito vincado. Aliás, ele até já encerrou debates no Parlamento em nome do Governo. Isso só acontece devido à posição e proximidade que tem, institucional, entenda-se, ao Primeiro-Ministro. E por isso é evidente que a opinião de um ministro político, ou com este peso político, como tem Adão e Silva, sobre a Comissão de Inquérito da TAP, tem o peso que tem. Portanto, o que é que nós podemos aqui oferir? Das duas uma. Ou isto representa a opinião do Governo, ou representa a opinião deste ministro. As duas são válidas. Só pelo que eu entendi da segunda vez que o ministro falou, representava apenas a opinião do ministro. Pareceu-me ele ter deixado isso bastante vincado. E que ele tinha direito a ela. E ele também tem toda a razão que respeita isso. A questão é esta. Em primeiro lugar, parece-me sim que é um ministro que quis dar a sua opinião e às vezes é o perfil das pessoas de estar no espaço público. Às vezes as pessoas querem que saiba a sua opinião. E ele é suficientemente inteligente e experiente para saber aquilo que diz e o impacto que pode ter aquilo que ele diz. E, portanto, eu não lhe retiro um pingo de inteligência nessa matéria, ele sabia exatamente o impacto que isto teria, a crítica que seria lançada. E da segunda vez que falou, ele não distinguiu nenhum deputados do PS nem do PCP, ele referiu-se novamente à CPI, que foi conduzida por um deputado do Partido Socialista. E referiu-se aos episódios dos telemóveis que ficavam, referiu-se ao facto dos ministros sujeitarem a responder com determinado detalhe algumas matérias, disse que isso não era algo que significava a democracia. E, portanto, referiu-se àquilo que os deputados do Partido Socialista e todos os outros deputados da CPI aceitaram como uma forma que a CPI fosse conduzida. Independentemente de dizerem que isso degradava ou não degradava, aceitaram. E a forma como o Presidente da CPI conduziu os trabalhos também aceitou que assim isso acontecesse. Com telemóveis a ficarem lá presos, detalhes de trocas de SMS e todas essas coisas. Nós podemos discutir se isso é a melhor forma de não discutir a democracia. O senhor Ministro acha que não, mas a verdade é que era isso que ele se referia. E, portanto, eu percebo a questão do André Pinotes Batista, mas vamos lá ver. Eu nunca ouvi o Ministro, das duas vezes que falou, distinguir os deputados. Não, ele referiu-se à CPI e disse que aquilo não é uma boa forma de conduzir os trabalhos da CPI. Foi isto. Ponto final. Segundo ponto, se isto é a opinião só deste ministro, todos os outros ficam calados, eu devo lembrar uma coisa, ficar calado também é uma forma de emitir opinião. Ficar calado e em silêncio sobre estas matérias também é uma forma de emitir opinião. E às vezes é muito mais difícil. Eu elogio muito mais quem fica calado às vezes, em certas circunstâncias, aqui, neste caso, como o governo está a ser atacado, do que aqueles que rapidamente podem falar quando têm a oportunidade. E por isso, na realidade, eu até neste aspecto elogio mais quem sabe esperar pelo momento certo para se manifestar do que aqueles que se manifestam antes. E, portanto, tendo sido uma opinião pessoal do Sr. Ministro, tem todo o direito a ela. Se ele esteve melhor do que os outros ministros, incluindo-os do núcleo duro do Governo, não esteve. Porque eu acho que os outros, ao ficarem calados e falarem no momento certo, é que estão corretos e a fazer aquilo que de resto António Costa disse que faria, que era depois de o relatório final estar preparado. Portanto, o trabalho da CPI, como se vê, aliás, pela disponibilidade do Bruno Dias, ainda não terminou. Mas já há um ministro que fala sobre isso. Portanto, eu acho que aquela postura de António Costa é a postura mais inteligente e equilibrada face àquilo que é o respeito pelo trabalho da CPI. E diga, simultaneamente, até do ponto de vista político, também aquela que mais protege o governo de um escrutínio ao qual ele estava a ser sujeito, independentemente de se gostar ou não da forma do escrutínio. E por isso, eu acho que há um ministro que falou porque queria falar, porque queria aparecer, porque queria emitir a sua opinião e queria que ela fosse tornada conhecida. E conseguiu. E meteu todos no mesmo saco. Todos os deputados que participaram e partidos na CPI, ele inclui-os todos no mesmo saco. Uns porque se manifestaram de determinada maneira e outros porque deixaram que isso acontecesse. Pode ser até por essa razão. Mas foram todos considerados de forma igual. Agora, há aqui um outro aspecto preocupante. E, portanto, aqui o André Pinotes Batista e eu, naturalmente, temos opiniões diferentes, não é? Eu não vejo esta distinção que ele interpretou, e eu aqui vou ser factual, porque eu não vi o ministro dizer o contrário, nem dar a entender o contrário do que ele aqui tentou dar a entender. Acho que ele fez mesmo um comentário a todos que estão na CPI. Percebo que uns mais ativamente que outros, porque há uns que estão na oposição e outros que não, claro, mas tratou todos por igual. Agora, há aqui uma outra questão que é, isto nós estamos aqui a discutir, parece que o PS está dentro do PS. E eu acho que este é que é o efeito perverso, se me permitem dizer, de tudo isto. Primeiro, efeito perverso porquê? Porque nós temos conclusões da TAP importantíssimas que podíamos estar já aqui a falar, que nós sabemos que já foram reveladas, sobre a coordenação política, aquelas que o próprio PS aceita, importantes, que melhor da governação,
A coordenação política tem que existir entre ministérios, que foi claramente falado, tem que ser melhor, entre as finanças e das infraestruturas. E isso não quer dizer que seja uma crítica só ao PS, é algo que é estrutural, que é importante melhorar o nosso país. A articulação entre instituições, como nós sabemos muito bem que isso é importante. Vários aspectos foram colocados em cima da mesa no que diz respeito a esta matéria da TAP, que são muito, muito importantes, muito, muito relevantes, e que nós ainda hoje não estamos aqui a falar. E é verdade, podíamos pensar, bom, se calhar é precipitado estar a falar sobre isso. Então, mas para isso também as declarações do Sr. Ministro eram precipitadas. E ainda agora o André Pinotes Batistas considerou muito pertinentes. Bom, pertinentes não. Todos nós consideramos pertinentes para discuti-las. Não foi só o André Pinotes Batista, fomos todos nós. Estamos a falar sobre elas. Agora, também é pertinente discutir aquilo que nós já sabemos, que aparentemente vem aí no relatório da TAP. E não estamos a fazê-lo. E eu acho que esta oposição, ou esta oposição de opiniões que existe dentro do PS, cumpre um objetivo muito importante, pode ser intencional ou não intencional, que é não falar daquilo que está consumado no relatório, que por muito que alguns e outros critiquem, há uma parte daquele relatório que de facto aponta caminhos para que a governação fosse melhor, conjunturalmente, que é esta governação do PS, e outros caminhos para que a governação seja melhor estruturalmente, que é independentemente do governo. E seria importante nós estarmos a falar sobre isso. E estas declarações do Sr. Ministro, da forma como foram feitas, ignorando esses aspectos do relatório, que inclusive o próprio PS aceita, ajudam a apagar a parte útil desta CPI. A não ser que se considere que não há uma única utilidade, que é uma coisa que eu discordo. Eu acho que há partes que o André Pinotes Batista e o Bruno Dias não veem como necessárias, há outras partes que eu também não vejo como necessárias, mas não tenho dúvidas nenhumas que há aspectos que são de certeza em comum, daquilo que não deve voltar a acontecer a nível de aspectos de governativos, de articulação, de gestão da coisa pública. E isso está a ser completamente apagado a discussão por causa desta divergência de opiniões que o Sr. Ministro decidiu manifestar. E por isso, é pertinente, ele pode fazê-lo, cumpre o objetivo, a não ser falar dele próprio, sim, é verdade, primeiro ponto. Cumpre o objetivo de não se poder falar daquilo que se calhar seria pertinente antes das férias do verão estarmos a falar, que é sobre estas recomendações que aparentemente já estão ali consolidadas e que foram dadas a conhecer publicamente. Ponto 2. Ponto 3. Fala antes do próprio Primeiro-Ministro, que se calhar vai dizer a mesma coisa, ou não vai, não faço a mínima ideia. Que a verdade é que o Governo e o Núcleo Duro remeteu-se ao silêncio para não se falar sobre isto, mas há uma parte do Núcleo Duro que decide falar. Portanto, ou é desarticulação, ou é diversidade de opinião, chama-lhe o que chamarem, mas não cumpre exatamente aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse que iria ser feito. E ponto 4, com toda a sinceridade, eu acho que nós estarmos hoje aqui a falar de um Ministro que sobre este processo nada mais, nada menos tem, sem ser uma opinião política de funcionamento do Parlamento, eu creio que a única parte útil que podíamos tirar deste comentário seria o seguinte: seria eventualmente útil rever a forma de funcionamento do Parlamento em muitos aspectos? Sim, não é só nas CPIs, há vários outros. O Parlamento tem meios muitas vezes deficientes para fazer face ao seu papel de escrutínio e fiscalização. E não é por causa da maioria absoluta, são questões estruturais do Parlamento. E qualquer ministro ou governante colocar aquilo que é a forma mais clara, mais transparente, que é uma CPI, de poder fazer refletir as preocupações das pessoas, independentemente do contexto político de maioria absoluta ou não, é a primeira forma de ajudar a degradar aquilo que são as instituições. Porque a CPI, efetivamente, gostando-se ou não, cumpre uma tarefa de fazer refletir as preocupações das pessoas. O Bruno Dias fez de uma forma, o Bloco de Esquerda faz de outra, o PSD faz de outra, o PS faz outra, mas de facto há preocupações da população que estão lá refletidas nas perguntas, nas questões que são colocadas. E há a preocupação já para terminar, e há a preocupação de quem respondeu de que essas preocupações de facto sejam esclarecidas. Eu vi isto a acontecer nesta comissão de inquérito e, portanto, eu acho que deve-se ter cuidado quando se procura descaracterizar ou degradar a função das comissões de inquérito desta maneira. Bruno Dias foi o primeiro a falar sobre o tema, não sei se ainda quer acrescentar alguma coisa depois de André Pinotes Batista e Nuno Carvalho. Eu creio que
há aqui duas coisas que devemos separar. Uma é a espuma dos dias, não é? Os comentários que a gente vai ouvindo, as polémicas que se vão fazendo e alimentando, e depois há uma questão, digamos, substancial e que é fundamental, que é, enquanto nós vamos tendo estas discussões, e algumas são sérias e são importantes e interessantes, mas enquanto nós vamos fazendo estas discussões, há um processo político, que neste caso é a privatização da TAP. A vida vai acontecendo e a política vai avançando do ponto de vista das decisões e dos processos, e é preciso estarmos atentos a isso e interventivos. Nós temos uma companhia, aliás várias companhias e vários processos que exigem de facto uma atenção particular, empresas estratégicas que fazem mesmo falta ao país, que nós não devemos deixar cair, e que nós já vimos este filme acontecer no passado. Assistimos a isso na indústria naval, assistimos a isso na siderurgia, assistimos na indústria química, e agora temos aí a TAP numa encruzilhada, temos a EFASEC lá para o norte numa encruzilhada. É preciso ter uma intervenção, eu diria, cívica, não é? Para que haja uma política que sirva de facto o que é necessário, que é o interesse nacional, que é o nosso país, o nosso desenvolvimento, a soberania, e quando discutimos a TAP, esta questão também se coloca. Eu agora, se me dão licença, vou agora ali tratar das alterações ao relatório. Estamos mesmo na reta final e por isso, com a vossa licença, eu despeço-me, fico por aqui e desejo-vos uma continuação de bom debate e um abraço a todos. Claro que sim, Bruno, bom trabalho. Obrigado, Bruno, até para a semana. Continuamos o programa com André Pinotes Batista, a quem eu dava a palavra precisamente para algum último comentário, se é que o pretende fazer, a este tema das declarações do Ministro da Cultura sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Bem, vamos ver. Grosso modo, nós não nos podemos desabituar da ideia de que os intervenientes políticos tenham opinião. Eu insisto nisto. Um ministro é um alto cargo. A gestão dos silêncios que o Nuno Carvalho falava é também uma arte, quer dizer, eu percebo, mas ao longo dos anos os políticos foram se especializando em gerir tantos silêncios, em atrasar tantas decisões com receio de errar ou de serem criticados, que a nossa política desvirtuou-se. Nós temos um programa de debate aqui com o Francisco, com três políticos com ideologias bastante diferentes uns dos outros, qualquer um dos três bastante assertivo na defesa das suas posições. No dia em que o Nuno Carvalho ou o Bruno Dias, para não falar de mim próprio, começarem a ter muito cuidado com os silêncios e começarem a ter muita prudência naquilo que dizem em cada momento, deixarão de ser bons parlamentares, na minha opinião. E, portanto, é falta de uma cultura que já tivemos, porque enriquecia Portugal. Alguém colocaria em causa se Paulo Portas, no momento em que fazia parte do governo Pedro Passos Coelho, opinasse e era um mestre? Paulo Portas era mestre na comunicação que fazia. É absolutamente normal que o ministro se refira aos trabalhos parlamentares, como disse Pedro Adão e Silva. O ministro responde perante a Assembleia da República e não o contrário. Os ministros têm que estar disponíveis a ser criticados, mas eu, como parlamentar, não me sinto minimamente beliscado. Pelo contrário, de haver também uma apreciação do que é o trabalho parlamentar. Até acho que isso traz centralidade e, portanto, acho que não vale a pena aprofundar muito mais, porque as posições todas são bastante claras. É factual que a metáfora que foi utilizada permite ao Nuno Carvalho fazer a generalização. Eu, no lugar do Ministro da Cultura, talvez não tivesse permitido que generalizassem, porque a declaração dele, se bem me lembro, era alguns deputados, mas depois a seguir referiu-se à CPI no seu todo, e é o único pequeno reparo que faço, mas substantivamente acho que o Ministro tem absoluta razão. Podemos discutir as questões de forma, na substância não tenho mais nada a acrescentar. E creio que estamos em condições de passar para um segundo tema,
que é precisamente sobre o regresso ao Parlamento do ministro que caiu por causa da TAP, digamos assim. Pedro Nuno Santos regressou como deputado e, apesar de ter sido o ministro que assumiu a responsabilidade política, pelo que se passou na TAP porque se demitiu, agora entrou no Parlamento com uma entrada muito mediática, quase triunfal. Eu desta vez começava por Nuno Carvalho. Nuno Carvalho, esta entrada de Pedro Nuno Santos demonstra que politicamente não foi afetado por este escândalo da TAP, digamos assim. Não deixou de ser um escândalo, uma vez que obrigou inclusive o ministro a ter que se demitir. Mas agora, assim que entrou, foi logo visto por muitos como já ocupando definitivamente a pole position na corrida à sucessão de António Costa. Bem, eu não sei se ele estará na pole position ou não. O que me parece evidente é que Pedro Nuno Santos traçou uma estratégia e está a cumpri-la, e na prática, para um ministro que se demitiu do governo, diria que, até por comparação a todos os outros que já foram governantes neste governo e no anterior, secretários de Estado e ministros que se tiveram que demitir, eu diria que ele cumpriu com sucesso uma estratégia que lhe permitisse que hoje estivéssemos aqui a continuar a falar dele como um possível sucessor a António Costa. Contudo, é preciso lembrar sempre aqui alguns aspectos que creio que são fundamentais. Em primeiro lugar, Pedro Nuno Santos tem um calendário que, se efetivamente António Costa ficar até 2026, que é longo. Isso pode se funcionar a favor ou pode funcionar contra, não é? E, portanto, o Pedro Nuno Santos tem um calendário que está intrinsecamente amarrado a António Costa. Se António Costa tiver, de facto, uma outra solução que não seja ser candidato a Primeiro-Ministro, então Pedro Nuno Santos poderá ter muito espaço. Se António Costa continuar a manter esse tabu, nós não sabemos o que será do futuro do Partido Socialista, do futuro de António Costa, e consequentemente não sabemos o que será do futuro de Pedro Nuno Santos. Porque a tentativa de Pedro Nuno Santos tentar dar a entender que tem um calendário independentemente daquilo que seja as decisões de António Costa para o futuro, falhou. Ele não está colocado como um ministro mais popular do que António Costa. Ele não está colocado como sequer entre os ministros ou membros do Partido Socialista que está destacadamente mais popular de qualquer outro. Marta Temido também tem índices de popularidade grandes, apesar de ter sido do governo, tal como outros ministros que estão no governo também o têm. Por isso, esta questão de entrada triunfal é só porque, de facto, mantém-se na corrida e funcionou bem a estratégia para se manter na corrida. Essa corrida mantém-se condicionada àquilo que é o futuro do Primeiro-Ministro, e por isso ele não tem todo o espaço e mais algum para afirmar que será o próximo candidato a Primeiro-Ministro por parte do Partido Socialista. Não pode fazer, porque, em primeiro lugar, o PS parece também ter outras escolhas que são respeitáveis, do ponto de vista, pelo menos, daquilo que eu diria que é o universo socialista, quem sou eu para me estar a interferir nisso, mas são claramente respeitáveis, na minha opinião, ou seja, são respeitáveis e credíveis futuros candidatos a Primeiro-Ministro. E, em segundo lugar, aquele que parece continuar a ser, indubitavelmente, o mais credível para essas funções é precisamente quem ainda está em funções, que é António Costa, que é o socialista mais popular de todos os socialistas. E por isso mesmo ele terá sempre o seu futuro condicionado. Só para dizer um aspecto que é aqui bastante relevante. Há uns tempos, e as sondagens valem o que valem, foi feita uma sondagem em que, efetivamente, se o candidato não fosse António Costa, face a Luís Montenegro, todos os outros candidatos perderiam. Isto vale o que vale, vale mesmo o que vale, porque nós sabemos que as sondagens são apenas, enfim, um reflexo, às vezes, do momento, mas ainda assim não deixa de ser importante. E é importante numa medida. É que o Partido Socialista poderá ser confrontado com, em primeiro lugar, ter que escolher um sucessor e, em segundo lugar, sem ter a garantia que esse sucessor, de facto, consiga ter o mesmo sucesso que António Costa. E eu acho que esse é o aspecto mais importante e relevante de todos. Pedro Nuno Santos terá que provar
de que pode ter um sucesso que possa levar o Partido Socialista a conseguir disputar as eleições de forma a ganhar. E como estamos ainda muito longe das próximas eleições legislativas, por aquilo que diz António Costa, pelo menos, é evidente que Pedro Nuno Santos poderá ter esse espaço para trabalhar, mas da mesma forma vários outros candidatos. E por isso, eu acho que há aqui um efeito e um fenómeno superior àquele que quando Marta Temido entrou no Parlamento, superior àquele que se calhar poderia acontecer se Ana Catarina Mendes saísse ministra e voltasse a entrar no Parlamento como deputada, porque Pedro Nuno Santos de facto tentou jogar um efeito de fênix, de renascer das cinzas. Mas a verdade é que para esse efeito teve-se queimar primeiro. E portanto é uma prova de resiliência, mas não é nenhuma vitória, é apenas uma prova de resiliência, porque se mantém na corrida. Só que a corrida não chegou ao fim. André Pinotes Batista é precisamente do mesmo partido, da mesma bancada que Pedro Nuno Santos. Este regresso ao Parlamento, a forma como decorreu, mostra o quê para si? Pedro Nuno Santos já sarou as feridas ou nem chegou a ficar muito ferido? Pedro Nuno Santos é um político carismático e é alguém que é querido daqueles colegas, tem muitos anos de Parlamento, muitas das pessoas que estão na nossa bancada integraram o governo e trabalharam com ele. Eu acredito até que o regresso de Pedro Nuno Santos foi mais empolado para fora do Parlamento do que dentro do Parlamento. Quer dizer, eu confesso-vos que posso transmitir a minha experiência na primeira pessoa. Eu estava lá, não diria que foi um dia absolutamente normal, mas quase. Evidentemente que não era um assunto indiferente, até por todo o mediatismo que se gerou à volta. Mas as questões referentes a Pedro Nuno Santos são sempre colocadas na lógica da sucessão. E eu não deixo de achar notável a têmpera do Partido Socialista que, ao fim de 8 anos de governação, com um conjunto amplo de protagonistas, num tempo em que o mediatismo provoca um tipo de escrutínio a que o Sr. Presidente da República se referiu um dia como um novo escrutínio nem sempre saudável, que o Partido Socialista mantenha tantas opções para a sucessão a António Costa, que desde já nem sequer meteu os papéis da reforma. E há uma nota que vale a pena ser dada. António Costa é sucessivamente apontado como alguém que está de saída. Está de saída para um cargo aqui, está de saída para um cargo ali. António Costa já inclusivamente o desmentiu por várias vezes. Já fez uma coisa que os políticos têm alguma aversão a fazer, pôs definitivamente fora da corrida a Belém. Já fez, quer dizer, eu diria com todo o respeito ao Sr. Primeiro-Ministro e meu Secretário-Geral, porque eu tenho profunda estima política, já só falta o António Costa jurar que todos os cargos que lhe põem à frente não aceitará nenhum, quase um voto de castidade executiva, em que António Costa só pode ser Primeiro-Ministro, para sempre Primeiro-Ministro e nunca mais uma outra coisa qualquer. Isto diz bem da força que António Costa tem. Isso foi de carisma que falámos, da liderança e do carisma que António Costa também tem, quando a grande preocupação da oposição é de facto se o seu Primeiro-Ministro vai embora ou não. O regresso de Pedro Nuno Santos faz parte, tem duas dimensões que merecem análise política, assim, não é comentário político, mas análise política. O PS tem, felizmente, muitas soluções e quase nunca são apontadas algumas que eu acho de grande relevo, muitas soluções para o momento em que se colocar esta questão, mas querem nos obrigar a responder a uma pergunta que ainda não se pode colocar, porque começando por Pedro Nuno Santos, e isto é literalmente assim, começando por Pedro Nuno Santos, passando por todos os outros socialistas, deputados, dirigentes, membros de governo, eurodeputados, autarcas, militantes de base, até mim, todos achamos que o socialista mais bem posicionado para liderar o PS é mesmo António Costa. E, portanto, algumas das questões que eu vou ouvindo são um bocadinho fruto de algumas agendas mediáticas, outras agendas políticas, é normal, foi sempre assim, foi assim noutros ciclos. Agora, um partido que conta com Pedro Nuno Santos, com Ana Catarina Mendes, com Duarte Cordeiro, com Marta Temido, com Mariana Vieira da Silva, olha, e deixem-me acrescentar, fala-se pouco, Ana Mendes Godinho, António Mendonça Mendes, Pedro Adão e Silva, enfim, olha, eu não quero parecer que estou aqui num leilão, porque não se trata de nada disso, mas se há coisa que não vai faltar ao Partido Socialista, vão ser alternativas. Nós temos uma tradição
Sendo que o Pedro Adão e Silva não é militante, não é? Já foi. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza. Não, já não é. Não tenho a certeza dessa condição ao momento. Não tenho a certeza e recomendava que não tivesse a mesma certeza, porque de facto deixou de ser, não tenho a certeza se já não é. E Marta Temido também foi lançada como candidata, putativa candidata, quando ainda não era militante. Mas enfim, não estou a pôr essa consideração, o que eu estou a dizer é que soluções não faltarão, com certeza, quando essa questão se colocar. Agora, há uma outra dimensão e que tem a ver com um debate, com uma vivência histórica do Partido Socialista que curiosamente contrasta com o PSD. E aqui, Nuno, diretamente dizendo que vejo vantagens e desvantagens naquilo que tem sido o resultado histórico das nossas escolhas de líderes. Se contarem o número de congressos do PS e do PSD, o PS conserva os seus líderes por muito mais tempo. Em alguns casos isso não foi bom augúrio, em alguns casos isso não foi grande notícia, mas noutros casos deu alguma estabilidade. No PSD, por sua vez, basta contar o número de lideranças e o número de congressos, figuras de grande relevo, algumas até figuras fundadoras da nossa democracia, e basta ler a história de Sá Carneiro. Aliás, o PSD tem tido agora umas publicações sobre Sá Carneiro que eu recomendo a qualquer militante de outro partido que leia. O próprio Sá Carneiro também chegou a ser triturado. Isto houve de tudo. O PSD produz muito mais lideranças e destrói muito mais lideranças. Eu sinto-me confortável com o modelo histórico do PS. Nós sabemos os momentos de escolher as nossas lideranças, cada agenda de cada momento é o que é, mas chama a atenção de uma coisa: vencer um partido é de um domínio, ter um país à espera de governar é de outra natureza, e haverá uns que terão mais predileção, mais disposição, mais argumentos para chegar à liderança de um partido, existirão outros que terão argumentos mais fortes para chegar à liderança de um país. E quando chegar o momento exato, ainda há bocado esqueci-me de Alexandre Leitão, pessoa que também muito aprecio, haverá com certeza, destes nomes todos que eu disse e de outros que não estou a aduzir, soluções. Pedro Nuno Santos é de facto um político que não deixa ninguém indiferente, nem para o bem nem para o mal, e que tem uma noção absoluta da atenção que está centrada nele, sabe geri-la. E Pedro Nuno Santos sabe que entre o espaço mediático que vai ter na televisão, entre as câmaras que lhe estão apontadas para ver quem é que o cumprimenta, entre aquilo que são as suas respostas ou não respostas, olhem, até os bocejos do Pedro Nuno Santos são notícia atualmente. E portanto eu diria que ele também sabe, porque é um homem inteligente, fazer a gestão que lhe é útil. Mas se pensam que Pedro Nuno Santos, como qualquer um dos outros nomes que eu disse, será alguém que se atravessará a atacar o governo, desenganem-se. Antes de mais, porque Pedro Nuno Santos fez parte deste governo por muitos anos, depois porque nós todos temos um gosto muito particular em sermos campeões nacionais da defesa do Partido Socialista, e portanto eu confesso-vos, vi com normalidade o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento, não fiz questão de fazer nenhuma fila para o ir cumprimentar, não deixei de lhe dar um abraço quando o vi. O que se pode dizer é que o Pedro estava bem disposto e que o Partido Socialista também está animado com a liderança que tem, e não deixará de se animar quando for o momento disso. Mas sinceramente nada me garante que o sucessor de António Costa não seja mesmo António Costa, e também não quero perder muito tempo com isso, porque até lá ainda há muito trabalho a fazer. Se o PS não cumprir com aquilo que se comprometeu com os portugueses, se o PS não executar o PRR, se o PS não for capaz de dar resposta ao aumento dos rendimentos, o PS não terá com certeza futuro e num curto prazo, e portanto é melhor mesmo estarmos centrados no nosso trabalho do que estarmos a fazer especulações dessas que nos entretêm, mas não nos levam a lado nenhum. E para concluir, eu sublinho apenas que entre os vários nomes que apontou como também possíveis para a liderança de António Costa, referiu António Mendonça Mendes, que é o líder da Federação Distrital de Setúbal do Partido Socialista. Mas já agora, como se fala pouco do António Mendonça Mendes e da Ana Mendes Godinho, já agora gostava de dizer porque António Mendonça Mendes é um dos políticos mais inteligentes com que eu já tive o privilégio de trabalhar, e isso é reconhecido dentro do Partido Socialista. Como é um homem discreto, talvez isso não seja muito notório, mas o Partido Socialista tem espaço para muitos tipos de lideranças e para muitos tipos de funções. Ana Mendes Godinho é uma mulher com enormes responsabilidades, com uma candura e uma desenvoltura empática junto das pessoas raríssima. É muito comum ouvir-se o nome de Pedro Nuno, o nome de Fernando Medina, o nome de Ana Catarina Mendes, o nome de Mariana Vieira da Silva,
é justo que se fale destes nomes, mas às vezes há estas pessoas que têm traços raros. E eu de facto acho mesmo que quer Ana Mendes Godinho, quer António Mendonça Mendes, são dos quadros mais qualificados que nós temos. E olha, o António Mendonça Mendes é alguém com quem eu tenho convergências e divergências, concordâncias e discordâncias, mas é dos políticos mais inteligentes com quem já trabalhei. Vamos Ou então se calhar é porque entre tantas escolhas, quando se referem tantos nomes e tantas escolhas, o mais provável é pensar-se é que nenhuma delas está à altura de quem está em funções agora. Quando assim é, esta é a pessoa, mas eu arrisco a dizer que disse tantos nomes, disse tantos nomes que isto é mais ou menos como jogar no Euromilhões e escolher as estrelas e os números todos. Eu não estava a fazer previsões, mas se tivesse a probabilidade de eu ganhar o prémio é grande. Mas no fundo como sou socialista, não sou isto de mais coisa nenhuma, quando chegar à altura logo se fará a escolha que melhor servir o PS para melhor servir o país. E com isto passamos para o terceiro e último tema de hoje. Os Estados Unidos anunciaram esta semana que vão enviar bombas de fragmentação para a Ucrânia. Portugal não está alinhado com esta decisão, não concorda. Joe Biden diz que foi uma decisão difícil, mas que tinha que ser tomada. Desta vez começamos por Nuno Carvalho. Nuno, como é que avalia a decisão de Portugal nesta matéria, sendo membro da NATO e aliado dos Estados Unidos? Parece-lhe bem que o país não alinhe nesta medida? É preciso percebermos que a questão da utilização das bombas de fragmentação ou a sua proibição, entre aspas, a nível daquilo que são as regras da guerra que alguns, às quais alguns países aderiram, entre os quais Portugal, e não foi o caso dos Estados Unidos, nem foi o caso da Rússia, existem por uma razão, e normalmente estão obviamente associadas a condições daquilo que são o mínimo de condições humanitárias que devemos ter e a limitação necessária que tem que existir da aplicação do uso da força destrutiva numa guerra, pelas consequências que estas armas podem mesmo ter. E, portanto, as bombas de fragmentação caem dentro desta proibição. E é evidente que se países que aderem a pactos internacionais e se comprometem com os mesmos agora, por simplesmente aceitassem que estas bombas fossem utilizadas ou consentissem através do silêncio ou manifestando a sua concordância, nós estaríamos a deitar para o lixo, literalmente, aquilo que são acordos internacionais importantíssimos e que fazem parte daquilo que é a base inclusiva que nos leva a apoiar a Ucrânia. São precisamente os direitos, as liberdades, as garantias que estão consagradas e que são monumentos que se vão construindo ao longo dos vários anos. E, portanto, se nós dizemos que há uma quebra do direito internacional porque a Rússia invadiu a Ucrânia de forma ilegal, é evidente que essa não é a única regra internacional que existe. E a utilização de bombas de fragmentação é daquelas regras internacionais às quais Portugal tem que se manter fiel. Ponto final. Outro aspecto que eventualmente nós poderemos ou não analisar é o porquê dos Estados Unidos aceitar que se utilizem estas bombas de fragmentação. E eu aqui, quer dizer, não sou especialista militar nem coisa que o valha, estou muito longe disso, tenho o meu cunho de experiência a nível da área internacional e, portanto, consigo naturalmente aqui ver uma perspectiva, ainda que discordando absolutamente daquilo que é a decisão, mas ver uma perspectiva de procurar intensificar o apoio à Ucrânia, precisamente pela necessidade que existe da Ucrânia, nesta contraofensiva, ter que conseguir fazer uma divisão daquilo que é aquela língua de território ocupado por parte do território russo, isolando as forças que estão ao norte face às forças que estão ao sul e naturalmente voltando a ganhar acessos logísticos que são fundamentais para a Ucrânia e interrompendo os acessos logísticos para o exército russo. E portanto, quanto mais conseguir acelerar essa mesma contraofensiva, dando-lhe maior probabilidade de sucesso através de fornecimento de apoio militar, naturalmente que nós podemos vir a ter uma guerra que acabe mais cedo. Só que os meios não podem justificar os fins. E, portanto, nós devemos manter concentrados naquilo que é o apoio e o sucesso à Ucrânia, mas a utilização de qualquer tipo de arma e qualquer tipo de meio
aos quais Portugal e outros países disseram claramente que não devem ser utilizados, nós nunca devemos abrir mão nisso. E provavelmente, mais cedo do que tarde, isto deverá lançar o debate sobre aquilo que será um futuro, e será o futuro da Ucrânia. É importante não esquecer o seguinte: eu tenho todo o respeito por aquilo que a Ucrânia está a passar, como é evidente. Nós temos que compreender que a situação da guerra na Ucrânia está a levar a uma condição de calamidade humanitária que nós só podemos imaginar. E, portanto, naturalmente que tudo o que a Ucrânia conseguir utilizar para combater o seu invasor e evitar que haja mais perdas de vidas da parte da Ucrânia, é evidente que compreendo que a Ucrânia queira fazê-lo. Mas nós nunca podemos deixar de ter noção do seguinte: morrem russos e ucranianos todos os dias. São pessoas. Morrem russos e ucranianos todos os dias. E o que nós mais queremos é que parem de morrer pessoas. É o que nós mais queremos. E, portanto, há uma razão pela qual existem regras às quais nós aderimos, para precisamente evitar que a escalada da guerra leve a que morram mais pessoas. Porque é óbvio que quanto mais se intensificar do lado ucraniano, e enquanto a Rússia ainda tiver essa capacidade exposta, vai se intensificar a capacidade exposta da parte da Rússia. E isto, de facto, é que leva a mais mortes. E, portanto, a grande dúvida, para além daquilo que é a regra que nós devemos cumprir na utilização das bombas de fragmentação, é, efetivamente, o que é que pode levar a nível de escalada da guerra. Porque, portanto, temos isto sempre presentes. A razão do apoio à Ucrânia está, de facto, dentro daquilo que são os monumentos jurídicos internacionais que nos levam de uma forma clara e evidente a dizer que a invasão é ilegal. E o tipo de práticas que a Rússia utiliza, que nos levam claramente a dizer que a Rússia deve vir a ser condenada. E, portanto, já estão colocados um conjunto de ações judiciais para precisamente vir a julgar a Rússia pelas suas práticas. E há aqui um ponto: a Ucrânia também será julgada pela utilização de bombas de fragmentação? Este cenário pós-guerra, que nós queremos que aconteça o mais rapidamente possível, não nos pode deixar indiferentes. Isto não é só Portugal estar contra ou a favor. Nós queremos que a Ucrânia participe de um futuro europeu. Já dissemos isso de forma clara. Nós queremos que a Ucrânia participe de uma organização internacional de defesa, que é a NATO. E, portanto, nós temos que ter a consciência que a quebra de regras e de princípios e de tratados não se cinge apenas a um lado da guerra, significa dois lados. E por isso é que é importante nós percebermos o que é que isto significa. De facto, a escalada da guerra é nestas ocasiões que acontece. E, portanto, esta reação que você vamos ouvir ter, também, mesmo para terminar, pode normalizar... A opinião de André Pinotes Batista. Sim. Mesmo para terminar, isto pode normalizar alguns atos atrozes que a Rússia tem vindo a praticar e eventualmente pode até intensificá-los e continuar a praticá-los. André Pinotes Batista, e qual é a sua opinião sobre esta posição de Portugal relativamente ao envio de bombas de fragmentação para a Ucrânia? Ora, antes de mais, é importante clarificar que Portugal é signatário da Convenção de Oslo sobre munições de dispersão, que promove a proibição de bombas de fragmentação. Em rigor, estas convenções não foram subscritas nem pela Rússia nem pelos Estados Unidos, mas eu diria que teve bem o Governo, neste caso o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Defesa Nacional, em tomarem uma posição clara e que é condizente com aquilo que é a ratificação que Portugal teve. O Nuno Carvalho tocou num ponto que é de especial relevo. Uma das razões que nos levou a todos a condenar sem hesitação, pelo menos nós os dois, a ofensiva bárbara, desproporcional da Rússia à Ucrânia foi a agressão, a invasão injustificada por parte da Rússia, e ilegal, sem dúvida nenhuma, e de percebermos o direito de legítima defesa da Ucrânia, e depois começamos a entrar em terrenos mais finos. É importante que se perceba o que é que são estas bombas de fragmentação e que impactos é que elas têm. Adiante, também convém dar uma nota breve sobre o escalar
dos conflitos e como é que isso deve ser analisado, que é sempre um caminhar sobre gelo fino, mas é importante que as pessoas percebam que bombas de fragmentação consistem em invólucros de balística que se desfazem no ar e libertam outras bombas. São projéteis de baixíssima precisão que têm ainda a particularidade de quando rebentam, causarem danos descontrolados e muitas vezes de não rebentarem e de mais tarde provocarem mortes em civis. Um pouco assim, de forma simplificada, para que os nossos ouvintes percebam, são armas que têm o mesmo tipo de problemática associada às minas terrestres, que acabam por ter um impacto no momento das guerras e um impacto depois. Chamava a atenção para este facto. A Cluster Munition Coalition, tirei esta nota hoje à tarde na preparação deste debate e fiquei espantado, porque eu já sabia desta realidade, mas não tinha noção da magnitude. 97% das vítimas deste tipo de munição foram civis. E desses 97%, 2/3 são crianças. E é importante perceber que nós, quando condenamos uma atuação de um país soberano sobre outro país soberano, com base num conjunto de princípios, não podemos depois mudar de princípios conforme a nossa afinidade eletiva ou a nossa simpatia. O que não se permite aos russos, o que não se permite à Federação Russa em termos de desumanidade, de crueldade, de massacres, a justiça internacional que exigimos, exige antes de mais de nós que não apoiemos diligências que podem fazer caminhar no mesmo sentido. E eu aqui talvez seja das vezes em que mais de acordo estou com o Nuno de Carvalho. E depois há uma outra dimensão. O porquê de ser este tipo de armas e não outras. A guerra que completou agora 500 dias tem sido muito intensiva do ponto de vista das munições. Mesmo os países que são suppliers, que são fornecedores de munições e de armas à Ucrânia, têm dificuldade em produzir em larga escala para as necessidades que as forças ucranianas têm. A maior desproporcionalidade no confronto entre a Federação Russa e a Ucrânia centra-se com o espaço aéreo, com uma pretensão antiga dos ucranianos, primordial, desde os primeiros dias, que tinha a ver com uma zona exclusiva aérea que permitisse terminar com os bombardeamentos e que permitisse a utilização de determinados modelos de caças e que depende dos Estados Unidos a autorização por serem os produtores. E eu queria chamar a atenção deste paradoxo, por muito que possa empatizar com todos os países que apoiam a Ucrânia. Nós temos no conjunto de países que apoiam a Ucrânia uma vastíssima maioria de países que querem liberalizar o uso de caças produzidos nos Estados Unidos, que são proprietários destes países, mas que carecem de autorização e não a conseguem. E ao mesmo tempo temos a administração Biden a querer fornecer este tipo de armas. E eu não posso deixar de pensar que os Estados Unidos também estão a pensar na gestão dos seus estoques, também estão a pensar na gestão dos seus superávites, porque serão certamente armas que os Estados Unidos não irão utilizar. Diz-se que na guerra a primeira vítima é sempre a verdade, e neste caso eu penso que não é diferente. Eu não tenho uma visão manicaísta sobre os conflitos entre Estados, tenho uma visão muito literal naquilo que são os direitos humanos, e este tipo de armas atentam mesmo contra os direitos humanos e, como tal, não devem ser colocadas ao serviço da Ucrânia. Em contrapartida, para terminar, André, aéreo, temos que nos despedir. Terminando, o equilíbrio do espaço aéreo, dos meios para combate aéreo, pode ser uma forma de desescalar a guerra e não de escalar. Ficam estas contradições para assinalarmos e para refletirmos. Então, boa tarde a todos. Voltamos de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. Bruno Dias, André Pinotes Batista e Nuno de Carvalho debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição à terça-feira, às 3 da tarde. A Semana Política. A Semana Política.